Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Quando as almas pedem socorro. Boa noite, meus amigos do Brasil. Meu nome é Camilo, eu tenho 66 anos e sou da cidade do Porto, em Portugal. Eu gostaria de dividir com vocês algumas situações que eu enfrentei em um período de cerca de 20 anos, quando eu trabalhei no cemitério da Lapa, que fica aqui mesmo na minha cidade. Esse cemitério é o mais antigo aqui de Portugal e aqui estão sepultadas personalidades ilustres da literatura, da arte, da política e da religião, como Camilo Castelo Branco, Arnaldo Gama, Marques da Silva e Dom Manuel de Santa Inês. Meu avô conta que esse cemitério estava aqui antes mesmo de construírem a cidade, antes mesmo de formarem a comunidade, embora não tivesse muita aparência de um cemitério. A pequena quantidade de cruzes que se podia ver se projetando desde a superfície da terra confirmava sua antiga presença por aqui. Quando os moradores locais se estabeleceram definitivamente, ergueram o atual cemitério justamente ao lado do antigo. Eu não sei se isso tem algo a ver com as coisas estranhas que sempre acontecem à noite e perto dessa área, mas o que é certo é que essas coisas estavam relacionadas ao tema paranormal. Era possível ouvir vozes de pessoas conversando entre si, como se fossem dois homens passando pelo caminho do cemitério, conversando. Nunca ninguém os viu, mas o diálogo começava a ser ouvido de um local específico e terminava ao cruzar vários metros, como fariam duas pessoas. Outros testemunharam experiências muito semelhantes, mas com o som de um cavalo se aproximando por trás. Quando a pessoa se virava, não havia nenhum animal, mas esse som de cascos continuava muito perto e por um longo trecho. Alguns contaram que o som do cavalo chegou a passar ao lado deles. Alguns juram ter ouvido a voz de um idoso perguntando se eles poderiam levá-lo até a cidade. Entre as aparições translúcidas, destacava-se a de uma mulher que surgia do nada quando alguém se aproximava do cemitério. Ela era vista cruzando o caminho, saindo das sombras e desaparecendo assim que pisava o solo do cemitério. Por medo, a pessoa parava, mas quando finalmente se animava a atravessar, sentia um calafrio intenso que a acompanhava até se afastar de lá. Os murmúrios eram inconfundíveis, assim como os lamentos e choros, entre outras coisas. Mas, infelizmente, ninguém podia evitar passar pelo local, já que o cemitério estava bem na entrada da cidade. Agora, tudo que eu acabei de contar são relatos que meu avô ouvia do seu próprio pai e de outras pessoas. Ele tinha 7 anos naquela época e tudo girava em torno desse antigo cemitério. No ano de 1977, quando eu tinha cerca de 19 anos, eu comecei a trabalhar lá como coveiro, e é exatamente aí que se desenrola o meu relato, com experiências que eu vivi em primeira mão, um conjunto de eventos que eu testemunhei com meus próprios olhos, toquei com as minhas próprias mãos e que me arrepiaram até a alma. Luciano, eu sempre fui corajoso. Em uma ocasião, eu saí de casa em direção ao cemitério quando o dia estava apenas começando, por razões óbvias. Eu já conhecia o lugar, tanto o cemitério local quanto o que ficava ao lado, ou seja, o novo e o abandonado. Vale ressaltar que estávamos em uma época diferente. Por exemplo, meu avô já havia falecido, e as histórias das aparições no antigo cemitério já não eram ouvidas há muito tempo. Por isso eu não tinha medo, e além disso, pelo fato de que eu mesmo precisava administrar os meus horários, ou seja, eu entrava e saía na hora que eu queria.
Quando chegou a hora do almoço, eu senti um pouco de desconforto por comer entre os túmulos, especialmente porque o ambiente ainda cheirava muito mal, devido aos corpos de um casal de cachorros de rua que eu encontrei em um dos cantos perto da guarita. Em frente ao cemitério, havia um bosque, ou seja, do outro lado do caminho. Eu fui até lá e, improvisando um assento com uma pedra, sentei para fazer a minha refeição. 20 minutos depois, eu já havia terminado e estava fumando um cigarro, quando, por pura coincidência, eu vi a primeira coisa estranha, uma das dezenas que viriam depois. Naquela época, havia apenas 42 mausoléus no cemitério. Todos os outros corpos estavam em túmulos comuns e eles estavam exatamente em frente ao lugar onde eu havia sentado, ou seja, eu podia vê-los muito bem. No entanto, foi o que percebi por trás disso que chamou a minha atenção. Assim como no lugar onde eu estava naquele momento, havia árvores e, levando em consideração que na parte de trás do terreno do cemitério começava a mata, havia uma fileira de árvores enormes e suas copas ultrapassavam as alturas dos mausoléus. Então eu podia vê-los de onde eu estava. Eu fiquei surpreso quando, entre os galhos, eu notei uma estranha corda pendurada, algo que eu nunca havia percebido. Quando eu terminei de fumar, eu atravessei para retomar o meu trabalho. Eu estava limpando as ervas daninhas desse setor, perto das árvores cujos galhos eu estava observando com a corda. Eu fiquei perplexo, quando por mais que a procurasse, eu não conseguia mais vê-la. Mas eu fiquei ainda mais confuso quando eu decidi dar a volta, ou seja, ir ao lugar de onde eu havia visto pela primeira vez. Mas aquela corda não estava mais visível. Entre todos os meus defeitos, a teimosia é a mais enraizada em mim. Mas eu não podia me dar ao luxo de continuar perdendo tempo tentando entender a situação, pois eu passava o tempo todo pensando como era possível que eu tivesse visto claramente aquela corda pendurada ali e depois ela não estivesse mais. Já estava quase escurecendo quando eu comecei a recolher minhas coisas para ir embora para minha casa descansar. Antes de ir, eu ainda demorei um pouco cavando um buraco para enterrar os corpos dos cachorros, mas isso era algo que eu tinha que fazer, já que o cheiro estava ficando insuportável. Assim que eu terminei de enterrar os bichos, eu joguei um pouco de desinfetante no local para limpar e tirar um pouco daquele cheiro que estava impregnado no chão. Enquanto eu fazia isso, eu ficava me perguntando o que poderia ter acontecido àqueles pobres cachorrinhos. Eu pensei que provavelmente eles haviam sido atropelados na rua e, como ali era um cemitério, alguém deve tê-los levado para lá. Eu estava caminhando para a saída e pouco antes de cruzar o portão eu ouvi uma espécie de choro. Era o choro de um bebê. Toda a coragem que eu me orgulhava de ter até aquele momento desapareceu instantaneamente. Todo o meu corpo começou a perder força por causa do tremendo medo que eu estava sentindo. Eu apressei o passo sem olhar para trás, pois estava mais do que claro que aquilo era um evento paranormal. Quando eu cheguei em casa, eu não me animei a contar aos meus pais o que tinha ouvido, e eu preferi acreditar que se tratava de algum animal ou pássaro que estava emitindo um som semelhante ao choro de uma criança. No fundo, eu sabia que não era isso, mas essa ideia me deu um certo conforto na alma. Felizmente, o susto passou e eu consegui descansar em paz. Afinal, no dia seguinte, eu teria que voltar para aquele mesmo lugar e eu não podia me permitir ser derrotado pelo medo. Luciano, no dia seguinte, eu acredito que possa dizer que toda a manhã transcorreu normalmente, exceto por um assovio estranho que soou alto quando eu entrei para começar o meu turno. E como você já deve imaginar, não havia ninguém dentro do cemitério. A cidade era pequena e as pessoas que iam visitar seus parentes eram na maioria conhecidas minhas. Então eu procurei com os olhos para ver se havia alguém lá dentro, de verdade, e não havia ninguém, exceto eu e outro coveiro que ainda estava no vestiário trocando de roupa.
Às vezes, eu sentia que alguém estava me acompanhando depois que o lugar ficava vazio. Foi exatamente essa a sensação que eu estava sentindo quando outro evento estranho aconteceu. Eu estava com um amigo sentado fora da guarita, de onde podíamos ver as pessoas caminhando dentro do local. Em um determinado momento, eu vi uma mulher usando um vestido pouco comum e caminhando de forma um pouco estranha. Ela se movia muito devagar, caminhando por entre uma rua. Embora estivesse de costas para mim, era evidente que se tratava de uma mulher. Eu me lembro claramente que quando eu a vi, meu amigo estava falando alguma coisa e ele não percebeu a presença daquela mulher devido à posição em que estávamos. Eu o interrompi e apontei para ela para que ele a observasse, fazendo comentários sarcásticos, como se achasse engraçada a maneira como ela andava e se vestia. Depois de olhar para aquele lugar, ele se virou para me perguntar a que mulher eu me referia. Então ele sorriu e me disse para não tentar assustá-lo com as minhas mentiras, porque eu não conseguiria. Meu turno estava quase no fim, então eu percorri todo o terreno para me certificar de que eu estava sozinho, para assim poder ir embora. E então, meus amigos, eu ouvi novamente aquele mesmo choro de bebê, mas dessa vez eu consegui ver. O bebê não estava sozinho. Eu vi que era uma jovem que carregava um bebê nos braços. O pouco que eu pude ver dela antes dela se virar foi a sua pele morena e seus cabelos ondulados. Eu calculo que ela tivesse cerca de 25 anos. Quando ela se virou, ela se dirigiu ao muro no final do cemitério e o cruzou, indo em direção ao cemitério antigo. Eu a vi caminhar entre as sepulturas enquanto o bebê continuava chorando. Pouco a pouco esse choro diminuiu, até que ambos se perderam entre as árvores. Eu fiquei absorto diante dessa imagem. Eu não senti medo naquele momento, mas quando eu me dei conta de que não existia uma explicação lógica para aquela jovem estar vagando em um cemitério com o bebê nos braços, àquela hora da noite, eu comecei a sentir arrepios novamente. Mais uma vez, eu não falei sobre isso quando cheguei em casa, mas eu comecei a assimilar a ideia de que essa não seria a última vez que eu os veria, e eu não estava errado. O choro desse bebê soava quase sempre na mesma hora. Inclusive, em uma ocasião, eu ouvi quando estava acompanhado por 2 colegas de trabalho que estavam indo embora junto comigo. Mas tudo estava mais do que claro. Só eu podia ver e ouvir esses fenômenos, e à medida que os dias se passavam, eles começavam a ficar ainda mais intensos. Uma tarde, enquanto eu podava algumas plantas, apareceu uma senhora idosa bem diante de mim. Ela usava um daqueles vestidos antigos como os usados décadas atrás. Havia tristeza em seu olhar, mas eu só consegui perceber seus olhos, já que o resto do seu rosto parecia que estava derretendo. O horror que me invadiu completamente ao contemplar aquela imagem macabra me deixou em um completo estado de choque. Eu fiquei paralisado, mudo, e eu posso afirmar que aquela visão foi o que mais me causou medo em toda a minha vida. A sensação que eu tinha era de que eu iria perder os sentidos e desmaiar ali mesmo. Talvez a idosa tenha tido pena de me ver assim e tenha se arrependido de aparecer daquele jeito, pois ela deu meia volta e se perdeu entre as sepulturas. A partir dessa tarde, ela começou a me visitar a qualquer hora do dia, sem se importar se havia gente no cemitério ou não. Depois, juntou-se a ela outro senhor vestido como um indígena, um casal de adolescentes e um idoso com o pescoço quebrado. Esse último, particularmente, me olhava de maneira desdenhosa em cada manifestação. Até hoje, eu acredito que tenha sido ele quem usou a corda que eu vi na copa das árvores naquela ocasião. Talvez ele tenha tirado a própria vida por motivos que eu nunca saberei. Luciano,
Eu estou certo de que você e os inscritos devem estar se perguntando por que eu continuei indo trabalhar mesmo vendo todas essas coisas escabrosas. A razão é muito simples. Minha mãe era médium. Ela tinha o mesmo dom que eu. Ela me repetiu até cansar que eu também possuía esse dom e que um dia eu começaria a viver esse tipo de experiência. De fato, eu acredito que o que aparecia para mim no cemitério eram as almas dos falecidos enterrados ali. Quando eu não aguentei mais suportar tanto medo, eu contei a ela o que estava acontecendo. Ela me disse que eu fiz bem em não fugir e nem insultá-los, pois aquele terreno era o lugar de descanso deles. No entanto, eu não entendia o que os motivava a se manifestar diante de mim, mas eu tinha certeza de que isso era algo que eu deveria descobrir por conta própria. Para isso, minha mãe me explicou um pequeno ritual que deveria ser feito dentro do cemitério. Com ele, eu estaria pedindo para que esses espíritos parassem de se manifestar no local e assim conseguissem descansar em paz. Mas para isso, eu teria que fazê-lo quando eu estivesse totalmente sozinho e o cemitério já estivesse fechado para o público em geral. O único horário que coincidia com isso era à noite. A princípio, eu me recusei a fazê-lo, pois, desde que eu tenho uso da razão, eu prometi a mim mesmo nunca seguir os passos da minha mãe em relação a certas coisas que ela fazia. Eu não quero entrar em detalhes, pois além de não ter a intenção de ofender ninguém, eu não tenho conhecimento de causa suficiente para falar a respeito disso e eu posso acabar falando alguma bobagem. Então, meus amigos, como eu não aguentava mais esses encontros assustadores, 2 noites depois eu decidi seguir o conselho dela. Eu cheguei em casa e comecei a me preparar para o que eu precisava fazer. Minha mãe me explicou passo a passo o ritual. Não era nada muito complicado, consistia apenas em usar alguns elementos que ela havia providenciado e recitar algumas orações. O que me preocupava era algo que minha mãe mencionou, pois, segundo ela, existem almas que conservam o rancor que tinham em vida, e eles costumam expressar esse e outros sentimentos em situações como essas. Então, já no cemitério por volta de 1 da madrugada, após pegar algumas coisas da guarita de que eu precisava, eu caminhei até o centro do cemitério. As almas me apareceram assim que eu entrei, como se estivessem me esperando. O jovem com o bebê, a mulher de passos lentos, a idosa e outros se manifestaram novamente, mas dessa vez de forma mais assustadora. Enquanto eu realizava o ritual, eu vi o idoso de pescoço quebrado me olhando com raiva. Novamente, junto a ele, outra alma se manifestou para mim, a mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que essa pobre alma humana perdeu a vida de uma maneira extremamente terrível. Talvez ela tenha sido esmagada por algo ou atropelada por alguma máquina. Eu não sei se era homem ou mulher, porque eu juro que o seu corpo não tinha forma. Era uma grande massa de carne misturada com ossos quebrados, se arrastando e agarrando-se ao chão com seus dedos esqueléticos. Enquanto eu morria de medo, eu o observava avançar entre os outros. O tempo que durou o processo do ritual foi o mais assustador que eu já passei. Pouco a pouco, as almas que apareceram apenas naquele dia começaram a se dissolver. No final, só restaram aqueles que me acompanharam desde o início. No entanto, longe de acreditar que isso acabaria com tudo, eles fizeram algo que me deixaria exposto a algo muito mais macabro. Antes de sumirem de vez, todos se dirigiram para o outro lado da cerca que dividia o limite do cemitério com a mata. Lá, eles permaneceram imóveis, me observando como se estivessem realmente marcando aquele setor. Suas figuras desapareceram até que só restou a escuridão e o silêncio. No dia seguinte,
Depois de contar tudo à minha mãe e uma vez mais ser guiado por ela, eu atravessei a cerca e comecei a cavar na parte onde as almas ficaram paradas nos últimos momentos. O que eu encontrei foi extremamente perturbador. Luciano, havia dezenas de ossos humanos enterrados a cerca de 1,5 metros de profundidade. Eu acredito que esses restos pertenciam àquelas almas que eu via. Aparentemente, quando escolheram terreno para construir o novo cemitério, eles usaram uma parte do cemitério antigo. A razão pela qual eles fizeram isso eu nunca soube. A verdade é que os corpos que estavam nessa área foram todos colocados juntos nesse poço que as almas me indicaram. Pelo menos, é isso o que eu e a minha mãe deduzimos. Atualmente eu estou aposentado e não trabalho mais lá, e outra pessoa desempenha a função de coveiro. Ele é filho de um amigo meu, e por isso às vezes eu vou até lá para conversar com ele quando eu visito os meus parentes falecidos. Ele me conta que não ouve e nem vê nada, mas sempre tem a sensação de que alguém o observa, especialmente daquele lugar onde eu encontrei aqueles restos. Vale ressaltar que, junto com a minha mãe, realizamos um novo enterro em memória dessas almas para dar-lhes um sepultamento digno que talvez não tenham tido em sua época. Ou talvez tudo isso tenha sido o desagrado desses espíritos ao serem transferidos para lá, violando seu descanso. Luciano, essa foi a primeira e será a única vez que eu me atrevo a contar a história que eu vivi quando eu ousei trabalhar como coveiro. Até então, eu não tinha ideia de que eu poderia ser médium e de que aquelas almas precisavam de ajuda. Hoje, quando eu vejo alguma alma ou alguma coisa sobrenatural, eu sinto que eu estou mais preparado para oferecer ajuda. A linha que divide o nosso mundo do mundo espiritual muitas vezes consegue ser ultrapassada por aqueles que por algum motivo não conseguiram aceitar a ideia da morte. E se algum de nós um dia formos visitados por alguma dessas almas, é nossa obrigação oferecer ajuda, mesmo que o medo nos domine em um primeiro momento. Luciano e amigos, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu deixo aqui um abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós.